Boa tarde. A subseção de Francisco Murato tem a honra de recebê-los a todos para a nossa palestra hoje sobre o direito das pacientes com câncer. Eu sou Fernanda Ferreira da Silva, presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB de Francisco Murato. Agradeço a presença de todos em nome da nossa diretoria, na pessoa do Dr. Enderson Fábio. Estamos realizando e finalizando o nosso primeiro mês de palestras virtuais aqui pela subseção. E é com imensa honra que nesse Outubro Rosa a gente encerra com essa temática que é fundamental. Quais são os direitos daquelas pessoas que hoje se veem machucadas, em sofrimento por receber um diagnóstico de câncer? Então, quais são esses direitos que muitas vezes os planos de saúde obstam, que muitas vezes o SUS obsta? Quais são esses direitos e como a pessoa, como a paciente pode buscar, pode se socorrer do judiciário para poder buscar? É um momento único a realização dessas palestras, porque traz para o advogado a aproximação com a OAB, institucionalmente falando, e também traz a referência ao desenvolvimento intelectual, técnico e pessoal desse profissional que precisa cada vez mais se especializar, seja em humanologia, né? Seja na questão do humano, dele reconhecer o humano, o cliente humano ali ao lado dele, fazer o acolhimento adequado, seja na questão técnica de buscar o direito efetivo desse paciente, desse cliente que o procura em um momento de dor. Então, a doutora Ângela Maria Novaes, presidente da Comissão da Mulher Advogada, trouxe para a gente, honrosamente, a doutora Milena Patrícia da Silva. Ela é mestre em Políticas Públicas e Direitos Humanos pela PUC, ela é graduada em Direito, ela é advogada e consultora jurídica, autora do livro Direito Sistêmico e Justiça Criminal, mediadora judicial, ela é consteladora, é master trainer em programação neurolinguística, é professora convidada pela PUC, é professora convidada pela UFPR, no curso de medicina, é professora convidada na Universidade Positivo e é paciente oncológica. Então, ela tem todas as razões e todo o poder que lhe cabe para nos proferir essa palestra. Agora eu passo a palavra à doutora Ângela Maria Novaes para fazer as suas considerações iniciais. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Ângela Maria Novaes, presidenta da Comissão da Mulher Advogada da 249, subseção de Francisco Morato, da OAB de Francisco Morato. Agradeço a doutora Fernanda pela valorosa colaboração para que esse evento ocorresse. Gratidão, doutora Fernanda. Agradeço ao doutor Fábio, doutor Henderson Fábio dos Santos, presidente dessa subseção, pelo apoio, e toda a diretoria, sempre nos apoia nos nossos eventos, né? Agradeço as membras da comissão, doutoras Adriana de Farias Oliveira, vice-presidenta, Camila Tavares Dias, secretária-geral, Joana Darque do Prado, membro efetivo, e Luciana dos Santos Patrício Pérez, membra colaboradora. Agradeço a palestrante doutora Milena Patrícia Silva por aceitar esse convite da doutora Luciana dos Santos Patrício Pérez, né, membro dessa comissão, gentilmente se dispôs a conversar com a doutora Milena e ela aceitou. Eu fico muito grata pela a presença da doutora Milena em nossa subseção, ainda que virtualmente, né? Mas muito nos honra a presença da doutora Milena. Gratidão, doutora Milena. Agora eu passo a palavra para a doutora Milena. Fique à vontade, doutora. É com a senhora agora.
Obrigada. Então, muito grata pelo convite, né, a Luciana e todos vocês que estão, né, dispostos aí a ouvir um pouco. Aqui em Curitiba também começou a chover, então eu não sei como é que vai ficar a minha conexão. Mas que bom que tá chovendo, né? Então eu vou compartilhar a minha tela porque eu preparei alguns slides para poder fazer a apresentação. Então eu vou compartilhar. Aí. Tá dando, vocês estão enxergando? Vocês estão me ouvindo? Beleza, então. Então, como eu já fui apresentada, né, eu sou a Milena e a gente vai falar um pouco sobre os direitos das pacientes com câncer. E algumas coisas do que eu vou falando aqui não se aplica só às mulheres, né? Embora a nossa palestra tenha esse nome né, no feminino, também acho que é interessante falar desse direito de uma forma um pouco mais ampla, né? Então, a minha história com o câncer, né? Hoje eu tenho 32 anos e aos 29 eu tive um diagnóstico de câncer de mama. Eu não tinha histórico familiar, né? Eu amamentei por bastante tempo, 4 anos e meio, eu vivi uma vida muito saudável. Eu falo que eu sou uma paciente fora da curva, porque, né? Nessa idade, com todos esses critérios, não é comum, apesar que depois que a gente começa a tratar, a gente vê que tem muita gente da nossa idade que tem câncer, enfim, né? Mas não é aqueles critérios que se coloca como possíveis pessoas que teriam câncer, né? E atualmente, né, então eu sou uma paciente que decidi falar sobre essas dores para contribuir tanto para a vida de paciente, quanto para que os médicos mudassem suas condutas, melhorassem as condutas, e tanto para os pacientes que precisam desse auxílio, né? E eu me considero hoje uma paciente que quer dar voz a outros tantos pacientes que não conseguem ter voz. E atualmente também uma paciente em cuidados paliativos. Ixi, peraí que tá dando... Aí, agora... Sou uma paciente em cuidados paliativos e vou explicar um pouquinho mais para frente do que se trata, porque eu também incluí isso dentro dos nossos direitos, né? Então, todo esse contexto do câncer, né, traz uma angústia de receber um diagnóstico de uma doença, né, que vem acompanhado de sintoma físico, de sintoma de questões profundas. Então, a gente, paciente, precisa lidar com uma série de questões, contar para a família, contar para os amigos, como que vai falar com filhos, né? Eu tenho um filho pequeno, na época ele tinha 4 anos, na época do meu diagnóstico, então, assim, são todas questões que precisam ser abordadas que muitas vezes ninguém nem lembra, né? E eu me lembro que no meu tratamento, assim, ninguém ligou para minha família mora quase 600 quilômetros de distância de mim. E eu fiz o meu tratamento em Curitiba e minha família no interior de São Paulo. E ninguém se comunicou com a minha família, não teve esse cuidado, né? E aí, como que a gente faz para lidar com tudo isso? Nós, pacientes e a família, né? Então, tem os desafios de todo esse tratamento, né? E eu falo que eu tive um momento bolha, que eu entrei num lugar que só eu podia entender o que eu estava sentindo, que só eu podia conseguir compreender tudo aquilo, e era um momento de silêncio, né? E me vieram muitos questionamentos. Eu não queria admitir que quem cuida adoece, né? Porque eu trabalho cuidando de pessoas, né? Nosso trabalho é com pessoas. E eu estava cheia dos porquês, né? Porque comigo, que eu sempre fui uma pessoa boa. E na sequência já veio uma outra pergunta: por que não eu? Né? O que eu tenho de melhor que os outros para não ter, né? Para não ter câncer? E vem com tudo isso, vem uma fase de negação, vem uma fase de não aceitação, de que eu não vou contar para ninguém, eu não vou tratar assim, eu vou fazer coisas alternativas, enfim, e vem um monte de informações que a gente acaba tendo que lidar com aquilo. E vem aquelas fases do luto, né? Eu não sei quantos de vocês conhecem isso, mas o luto tem 5 fases. Existe a fase da negação, da barganha, são várias fases.
E a gente, quando a gente tem um diagnóstico de uma doença grave, mesmo que não seja uma morte, é a anunciação de algo que é muito próximo a isso. Então, a gente tem essa sensação. E a mesma coisa, existe essas fases, né, que a gente fica tentando negociar e tentando não acreditar que aquilo é verdade. E aí se vem a necessidade de falar disso, de falar das coisas difíceis, né, da fase de uma doença que pode sim gerar a morte, e que também é um momento que a gente não costuma falar sobre a morte, sobre o quase morte, ou efetivamente sobre a morte. E aí, junto com isso, com todo esse diagnóstico, com toda essa situação, vem uma postura de endeusamento dos médicos, que quando a gente se posiciona enquanto paciente, a gente sente que a gente tem uma postura de inferioridade, um lugar que é como se o médico fosse mais e nós fôssemos menos, e dá uma impressão que os médicos estão fazendo um favor para a gente, cuidando da gente. Seja na oncologia ou não, né? Aqui vou me ater à oncologia, que é o meu universo, mas eu vivi isso em outras áreas, né? Sem ser na oncologia. Então, assim, eu sempre digo, né, que os médicos, eles escolheram estar lá. Nós não. O paciente não escolhe estar com câncer. Não escolhe ter uma doença grave. Ele simplesmente está lá porque ele está doente. E o médico só está lá para servir o paciente, né, para ajudar. Então, antes mesmo de ser uma paciente oficialmente oncológica, na época da minha biópsia, eu já tive esse contato com algumas posturas grosseiras que me deixou incomodada, né? Que durante todo esse período foi me trazendo um certo empoderamento, uma certa postura diante de tudo isso, né? Então, aqui eu trouxe poucos exemplos, aconteceram muito mais, mas senão a gente ia ficar aqui muito tempo falando sobre isso. Mas, assim, uma das posturas que foi me desagradando, né? Um médico que na 4ª sessão de quimioterapia, né? Só para vocês entenderem, meu protocolo era químio, cirurgia, né? Mastectomia radical e uso de anti-hormônio. Então, eu comecei pela químio. Na 4ª sessão, o tumor já tinha diminuído significativamente. Todo mundo fala, mas você estava no começo. Não, era um grau 3, era um câncer avançado. Tipo assim, não, quando eu descobri, não era avançado, mas quando, entre biópsia e até, enfim, todo o procedimento para começar o tratamento, cresceu muito rápido. Em pessoas jovens, o câncer cresce de uma forma avassaladora, porque nos jovens as células se multiplicam com muito mais rapidez. Então, é por isso que muitas vezes, quando descobre, já não tem muito o que fazer, principalmente quando é jovem. Tem gente que é de mais idade, que fica 15 anos com câncer e não acontece nada, né? Mas no jovem, a chance de metástase, enfim, e a mama tem essa questão de grande possibilidade de metástase, que é quando a doença sai da mama e vai para outros lugares. Então, um médico na 4ª sessão, meu tumor já tinha diminuído bastante, já estávamos num quadro bom. Ele foi lá e falou um monte de coisa assim para mim, que eu saí da consulta arrasada com a sensação de que eu ia morrer. Então ele disse que eu precisava fazer exame. E ele falou um monte de coisa. No final da consulta, eu me encontrei com uma amiga minha que me acompanhava e ela falou, eu falei para ela, nossa, eu tô chocada com o que eu ouvi. Tipo, tudo que eu não ouvi durante todos esses 4 meses de tratamento, eu ouvi hoje nessa consulta com a sensação de que eu tô morrendo. Assim. Ninguém quer estar morrendo, né? Oficialmente. E aí, numa dessas ocasiões, por conta do tratamento, eu tive um quadro muito grave de uma situação e eu fui parar na urgência do hospital. E depois, lá diagnosticamos uma certa situação que eu explico mais para frente. E aí, por causa disso, eu cheguei febril para fazer uma dessas quimioterapias, eu cheguei febril. E na ocasião, a médica falou assim para mim, é porque você tá com febre, senão a gente ia pesar a mão na sua quimio. Porque você é jovem, você aguenta, tal. Eu tava tão mal com a situação que eu tive, que eu não conseguia sustentar a cabeça em cima do pescoço, eu não conseguia fazer isso daqui, eu ficava assim, não conseguia ficar acordada, não conseguia andar. E eu ouvi isso de uma médica oncologista. E outras posturas, né, que o médico dizer para nós que é normal sentir dor. Aí é que eu coloquei um cuidado em vermelho para a gente tomar cuidado com isso, né? O que é normal e o que é esperado.
né? É normal? Não é normal. Não existe normal dentro disso. Existe, assim, é esperado que se tenha dor durante o tratamento oncológico. Agora, normal, eu não posso aceitar que eu não estou conseguindo caminhar e isso ser normal, né? Eu questionei o médico, nessa ocasião eu fui num outro médico fora do hospital que eu trato para poder ver o que está acontecendo comigo. Descobri que o meu corpo estava rejeitando aquele medicamento que eu precisava trocar. Só que eu, uma pessoa instruída, que vou atrás, que me informo, e a maioria dos pacientes que não tem esse acesso, que não tem essa noção de que, primeiro que eu conheço muito bem o meu corpo, então eu sabia que aquele nível de dor para mim era muito maior do que o que eu conseguia suportar. Mas como o médico sempre diz que é normal, eu escuto no corredor do hospital os pacientes falando que é normal. E daí é um perigo esse normal, porque muitos pacientes morrem nessa fase de tratamento, que é por não suportar a dor. Então, isso aqui é um alerta, assim, gigantesco. Se eu pudesse pôr holofote, assim, nessa parte, eu colocaria, né? E enfermeiros, enfim, outros profissionais que julgam a gente quando a gente pergunta por que você está fazendo isso? O que é isso? O que você está fazendo? Que medicamento que é esse? Eles se sentem ofendidos e nós temos direito de saber o que está acontecendo com a gente, o que estão colocando na nossa veia. Né? Então, numa dessas ocasiões, eu perguntei, o que vocês estão pondo? Ah, não sei o que lá, profeno. Eu sou alérgica a ibuprofeno e tudo que é dessa família. Eu falei, e tinha um adesivo gigante em cima do meu leite escrito que eu era alérgica. Aí eu falei, eu tenho alergia a ibuprofeno? A enfermeira olhou, é mesmo. Sabe? É uma coisa que você não consegue acreditar. E comigo, que não sou uma pessoa, né, tão, assim, desconhecedora das coisas. Então, essa minha jornada dentro dessa história toda me trouxe várias inquietudes, né? Então, eu coloquei minha inquietude nos meus direitos e que ao longo do tratamento eu fui tendo essas informações que é importante que nós, pacientes, a gente tenha esse conhecimento, né? Então, assim, paciente, nós, pacientes, temos o direito de saber qual é o nosso estado clínico, qual é o grau da doença, como é que tá, que eles, da medicina, chamam de prognóstico. O que está acontecendo comigo, como é que tá, qual é o nome do que eu tenho, qual é a minha doença, qual é o nome, o que eu tenho, né? Quais medicamentos que eu estou usando, o que eu estou fazendo, o que vocês estão fazendo, por que vocês estão utilizando esse protocolo, saber o que estão fazendo com a gente, né? O paciente tem direito de não querer saber, mas o médico não pode tirar dele esse direito se ele quiser saber. Então, todo mundo, na maioria das vezes, às vezes o paciente nem sabe o que está tomando, nem sabe o que estão fazendo, e a gente chama as químio, né, de químio branca, químio vermelha, e muitas vezes a gente não sabe nem o nome, porque vai um monte de medicamento ali dentro, e às vezes a gente não sabe nem o nome. Então, assim, para mim, saber o nome daqueles medicamentos me salvou de várias coisas. Que foi? Eu tive uma lesão no coração por causa da quimio vermelha. Eu tive neuropatia por causa do medicamento da branca. Então, assim, a gente tem várias consequências de um medicamento que muitas vezes foi causado, muitos problemas que foram causados ali. Aqui, ó. Eu não quero mais jogar, eu quero assistir. Então, às vezes, a família não quer que... Meu filho. Às vezes, a família não quer que conta para o paciente. Eu escuto demais isso. Tipo assim, não fala, porque imagina, tá lá fazendo tal coisa. Ele estava tão feliz porque ele estava vivendo tal coisa. Vai falar para ele que tá com câncer. E a gente escuta muito que muita gente recebeu o diagnóstico, dá 2 meses, morre. Por quê? Porque a doença ela também passa a ser mental, né? O que a gente trabalha na nossa cabeça sobre a doença vai atuar ou não vai atuar. Não adianta a gente falar que isso não existe, porque existe, né? Então, assim, o médico ele tem um compromisso ético com o paciente. É ele e o paciente. O que a família quer fazer com isso é uma outra história, mas o paciente tem direito de saber. E o fato dele ter direito de saber dá para ele a possibilidade de escolher. Vamos imaginar que fosse um paciente que realmente está com metástase, está no final da vida e não tem, né? A medicina diz que não tem mais o que fazer. Ele pode escolher se ele quer ir lá, passar por uma, sei lá, hemodiálise, que não vai resolver muita coisa a situação dele, ou se ele vai passar mais um final de semana com a família dele.
Então, assim, isso faz diferença para quem? Para o paciente exclusivamente, não faz diferença para o médico que está cuidando. Porque o médico, ele não vai conseguir salvar a vida desse paciente. Tá? Esse paciente, ele, infelizmente, em pouco tempo, né? Porque eles dão esses tempos, e isso já é uma coisa também que eu não gosto de falar, porque quem sou eu para dar um tempo, né? Quem é o médico para dar um tempo de vida para alguém? Mas, enfim, uma médica me questionou, mas o que é o certo a gente fazer, então? Eu falei assim, o certo é falar, aproveite sua vida, eu não sei quanto tempo você tem. Pronto, né? Aproveita a vida, você quer ir passar o aniversário do seu filho? Vai. Né? Claro, a ideia aqui não é assustar, a gente tem que falar da prevenção, tem que falar daquilo que vem antes, que existem várias coisas para se chegar nisso. Mas isso é algo que tem que falar. Jeito de saber isso, mas específico que vai lá para o solicitar pronto. Não me deram isso, então eu vou lá e vou pedir. Recusou a dar, né? Agora a gente pensa na parte jurídica, entra com a habeas data e consegue isso. Então, o Código de Ética da Medicina fala assim, ó, é vedado ao médico negar ao paciente acesso ao seu prontuário, deixar de fornecer informações, cópia quando solicitada, bem como deixar de explicar necessárias à sua compreensão, aquilo que é necessário para a sua compreensão. Então, assim, e eu vejo muito, né? Hoje uma amiga, assim, de dentro de casa me ligou, dizendo que estão querendo fazer uns procedimentos com a filha dela, que estava com vários nódulos na mama, e que falaram que ia fazer uma rádio com ela, sem ela ter um diagnóstico. Eu falei, o quê? Como assim? Rádio? E não deixam ela entrar junto no hospital, porque por causa do Covid eles estão limitando a quantidade de gente. E eu falei, meu Deus, isso não pode estar acontecendo, isso não é real. Alguém falar, você vai fazer uma rádio. Eu falei, a mesma coisa alguém chegar para mim e falar assim, faz uma quimiozinha. Tipo, não é uma quimiozinha, é a minha vida, que pode acontecer de morrer. Eu quase morri, literalmente, não é exagero, com 2 sessões de quimioterapia branca, que a gente chama do Taxol. É um medicamento que causa a neuropatia. Então, assim, a gente vai falar agora dos benefícios, né? O diagnóstico, o tratamento, ele pode ser tudo feito de forma gratuitamente pelo SUS, na rede pública. Claro, quem tiver o plano de saúde vai para o plano de saúde, né? E aquilo que o plano, obviamente, aquilo que o plano de saúde nega, né? Enfim, a gente sempre vai precisar dessas medidas. É um medicamento, é uma alimentação especial, né? Tem pessoas que precisam de alimento especial, porque às vezes o câncer na garganta, e aí às vezes o plano nega, ou o SUS não tem, daí tem que pedir via judicial. Enfim, isso também a gente tem direito a isso.